E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Graças a Deus, né? Então, pessoal, estou aqui de quarentena, acredito que muitos de vocês também possam estar de quarentenas. Também sei que tem alguns que estão trabalhando, mas creio que, mesmo estando trabalhando, está tomando as suas precauções, né? As suas medidas preventivas contra esse nosso inimigo aí, esse vilão, né, que é o coronavírus. E sabemos que a prevenção é ainda a melhor, a melhor medida, né, que nós podemos tomar para combater esse inimigo, né, que, por sinal, infelizmente, tem vitimado muitas pessoas aí em todo o mundo, né, mas nossa vida acadêmica não pode parar, né, e nós precisamos continuar com as nossas aulas. Eu sei que bastantes pessoas já se manifestaram descontentes com a situação, mas infelizmente não tem como fazer diferente, né? Então, o professor hoje ele vai utilizar uma ferramenta que ele considera que vai ser legal para que vocês possam poder acompanhar aí a aula que o professor tem para vocês no dia de hoje. Então, estou aqui para gravar essa aula para vocês e espero que vocês possam se sobressair, né, entender certinho o que nós precisamos estar conversando no dia de hoje, tá? Então, a nossa situação é complicada, mas aos poucos a gente vai se adaptando também a essa nova realidade e torcendo aí na torcida para que possamos voltar aí às nossas aulas presenciais o mais rápido possível, né? Mas enquanto isso não chega, a forma que nós precisamos interagir vai ser essa para a aula de hoje. Caso não dê certo, o professor vai buscando outras formas, beleza? Então, o que nós não podemos é parar, porque precisamos continuar, certo? Então, vamos lá. Então, para a aula de hoje, nós temos que trabalhar novamente membrana plasmática, né? Eu sei que a maioria deve estar falando assim nesse momento. Puxa vida, professor, mas falar novamente de membrana plasmática, sim, nós precisamos falar novamente da membrana plasmática. Só que veja bem, não é somente falar da membrana plasmática em si, porque ela nós já conhecemos, nós tivemos aula sobre membrana plasmática, nós já sabemos a composição da membrana, já sabemos quais são os tipos de transporte que ela realiza, as funções que ela executa para a célula. Porém, nós vimos aqui que essa membrana plasmática ela traz algumas especializações, né, e adaptações. Então, nós vamos falar da membrana plasmática, mas dessa sua característica aqui, ó, específica, né, que é as especializações e adaptações que ela desenvolveu ao longo do processo evolutivo. Então, para isso, nós precisamos entender, em primeiro momento, que essas adaptações da membrana plasmática, elas são adaptações que ela ocorre com maior frequência no tecido epitelial. Mas, quando eu digo que ela ocorre com maior frequência no tecido epitelial, isto é, no tecido epitelial, nós temos mais ocorrência dessas adaptações. Porém, não se restringe, não está restrito somente ao tecido epitelial. Nós temos adaptações da membrana plasmática também em outros locais. Mas por que ele ocorre com maior frequência no tecido epitelial? Porque o tecido epitelial ele é um tecido de revestimento, mas ele não reveste somente a superfície do corpo, ele reveste a superfície do corpo, ele reveste as cavidades ocas e também reveste órgãos internos, né? Então, o tecido epitelial está presente em várias partes do nosso organismo. Essas adaptações da membrana plasmática, ela vai apresentar dentro de um contexto aonde ela vai estar presente nas células, mas respeitando aí os seus limites, as suas porções. Então, nós temos então na célula uma porção chamada de porção basal, outra porção que nós chamamos de porção apical, e também temos as paredes laterais.
A adaptação, por exemplo, da membrana que ocorre na porção apical são aquelas adaptações em que vai estar presente na superfície do tecido, na superfície das células, e respeitando quais situações? Naqueles locais onde as extremidades, né, que nós chamamos de extremidades opostas, está voltada para uma cavidade oca, por exemplo, cavidade do intestino delgado, né? É uma cavidade oca e que é revestido por tecido epitelial. Porém, nesse tecido vai haver uma especialização da membrana plasmática que vai executar uma função específica nesse local, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E a especialização da membrana plasmática, que se encontra em outra porção, que é a porção basal, é aquela em que vai estar voltado para o tecido conjuntivo, ou seja, esse tecido conjuntivo é um tecido que nós chamamos de tecido subjacente, ou seja, ele vem após o tecido epitelial. Então, entenda dessa maneira. Nós temos uma camadinha de tecido epitelial, depois do tecido epitelial, nós vamos ter o tecido conjuntivo. Então, nessa adaptação aqui da porção basal, é uma adaptação que vai estar na porção das células que tem o tecido epitelial e que vai estar voltado para o tecido conjuntivo, ou seja, é como se tivéssemos aqui o tecido epitelial, embaixo o tecido conjuntivo e a adaptação da membrana vai estar entre essas duas situações, beleza? Nós vamos ver depois esses tipos de adaptações, tá? Quando nós falamos da porção apical, que é aquela que está voltada para as cavidades ocas, nesse caso, a superfície dessas camadas de célula, onde existem essas adaptações, elas vão estar em uma superfície livre. Por que livre? Porque vai estar voltada para dentro de uma cavidade oca. As paredes laterais, né, ou seja, a porção que envolve a lateralidade de um grupo de célula, vai estar, então, em relação à sua superfície, ela vai estar ali com adaptações que vai envolver células que confrontam, ou seja, células vizinhas, ou seja, lateralidade, ou seja, um grupo de célula de uma lateral, outro grupo de célula de outra lateral. Portanto, ali as adaptações da membrana, ela vai estar entre as lateralidades das células. Então, nós vamos resumindo aqui para que vocês possam entender melhor. Pode ser? Então, vamos lá. Porção apical é aquela que está na superfície das células, voltada para cavidades ocas. Porção basal é aquela que está entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo subjacente. Vamos dizer assim, está abaixo do tecido epitelial, beleza? Da camada do tecido epitelial. E as laterais é aquelas que estão entre um grupo de célula e outra, vizinha, ou seja, entre um a outro grupo de células, beleza? Até aí, tranquilo? Graças, né? Então, vamos lá. Observe aqui, ó, nesses exemplos que o professor colocou, que nós temos aqui um exemplo de porção apical. Apical, então, vai envolver essa parte superior aqui, ó, do tecido epitelial. Certo? Então, ela vai estar voltada para a cavidade oca, nesse caso aqui, a cavidade abdominal. Tá? E, então, essa situação promove que a célula fique de que forma? Livre, porque ela não está aderida a nenhum tipo de amarradio, ela não está presa a nada, né? Ela está solta, livre. Então, nós temos aqui na porção apical um exemplo aqui, que nós chamamos de microvilosidade, e também existe os estereocílios, da qual o professor vai estar comentando um pouquinho mais adiante, tranquilo? Então, porção apical, livre porque não está presa, beleza? E nós temos também
A especialização, então, a lateral e a basal, como o professor colocou, é aquela, a lateral é aquela que vai estar entre as células, ou seja, nós temos aqui representação de uma célula, aqui representação de outra célula, então as porções laterais elas vão estar contidas aqui, ó, lateralmente nos grupos de célula. A basal é aquela que vai estar entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, então você pode observar aqui, ó, que nesse esquema aqui, onde está o cursor aqui, já temos o tecido conjuntivo. Então, aqui nós temos o tecido epitelial, tecido conjuntivo. As porções basais são aquelas adaptações de membrana que vai estar ocorrendo aqui, entre os dois tecidos. A lateral é a que vai estar acontecendo entre grupo ou duas células ou grupo de células. E a porção que nós chamamos de porção a porção que nós chamamos de porção lateral, eu tenho como exemplo aqui o desmossomos e na basal chamamos de hemidesmossomos. Então, ou seja, lateralmente temos dois tipos de adaptação da membrana, o desmossomo e o hemidesmossomo. O professor vai especificar a vocês um pouquinho mais adiante, beleza? Enquanto que nas porções laterais, ou seja, aquela que vai estar na lateralidade dos tecidos, nós temos as chamadas junções oclusivas. E na porção lateral também, nós temos as junções aderentes. Nós também vamos comentar daqui um pouquinho, beleza? Então, ou seja, quando nós vimos essa situação, nós percebemos então que existe algumas adaptações da membrana plasmática, que nós chamamos de adaptações apical, adaptações basais e laterais, né? Apical está acima na superfície, lateral na lateralidade e basal abaixo, certo? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre as especializações da membrana que envolve a superfície apical da célula, ou seja, aquela que está voltada para as cavidades ocas, acima. Apical vem de ápice, beleza? Então, nós temos essas quatro principais. Quatro, porque aqui no 2 nós temos os cílios e os flagelos, certo? Então, na superfície apical, nós temos as microvilosidades, cílios e flagelos e os estereocílios. Isso na superfície apical. Depois, iremos falar da superfície lateral, ou seja, basal e lateral. Primeiro, vamos especificar essas três adaptações da membrana plasmática que envolve a superfície apical da célula. Beleza? Então, aqui, em primeira mão, nós temos uma adaptação da membrana